Uma vergonha. Era isso que meu marido achava de mim no casamento da minha irmã. Aquelas palavras sussurradas no meu ouvido, no meio da festa, cortaram mais fundo que qualquer grito. Eu estava ali, tentando ser uma cunhada presente, uma esposa dedicada, e ele me chamou de vergonha. Mas o que aconteceu depois daquele momento mudou tudo. Porque às vezes, quando achamos que estamos no fundo do poço, é exatamente quando encontramos a força que nem sabíamos que tínhamos. Rapidinho, antes da história começar. Estamos com uma meta de inscritos e cada clique faz uma diferença enorme. Se inscreve agora e faz parte dessa comunidade que ama histórias como essa. Meu nome é Carla, tenho 32 anos, e naquele sábado de outubro, eu achava que conhecia meu casamento. Rafael e eu estávamos juntos há 8 anos, casados há 5. Pensava que conhecia o homem com quem dividia a vida, a casa, os sonhos. Mas ali, no salão de festas do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, vestindo meu vestido azul marinho que eu tinha escolhido com tanto carinho, descobri que não conhecia nada. O casamento da minha irmã Marina estava sendo um sonho. Ela radiava felicidade ao lado do Leonardo, e eu sentia uma alegria genuína vendo-a realizar aquele momento que ela esperava há tanto tempo. O salão estava decorado com rosas brancas e douradas. As luzes suaves criavam uma atmosfera mágica, e os convidados celebravam com aquela energia contagiante que só casamentos têm. Eu estava me esforçando para ser a cunhada perfeita, ajudando com pequenos detalhes, conversando com os convidados, garantindo que tudo corresse bem. Foi durante a valsa dos noivos que Rafael se aproximou de mim. Eu estava emocionada, vendo minha irmã dançar, quando senti ele se inclinar e sussurrar no meu ouvido. Você é uma vergonha. Olha como está se comportando, se intrometendo em tudo. A Marina nem precisava de você aqui. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Virei para ele, incrédula, mas ele já tinha voltado a sorrir, como se nada tivesse acontecido, cumprimentando outros convidados com aquela cordialidade falsa que eu estava começando a reconhecer. Meu coração disparou. Não de amor, mas de uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Ali estava o homem que eu amava, que prometeu me respeitar e me honrar, me humilhando no momento mais importante da minha família. Tentei entender o que tinha feito de errado. Será que eu realmente estava sendo intrometida? Será que minha presença estava atrapalhando alguma coisa? Comecei a me questionar, a me diminuir, como eu sempre fazia quando Rafael me criticava. Mas então, algo diferente aconteceu dentro de mim. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo sussurrou: Você não merece isso. E pela primeira vez em anos, eu escutei essa voz. Olhei ao redor do salão, vi minha irmã feliz, vi as famílias se confraternizando, vi a celebração do amor verdadeiro, e entendi que eu não pertencia àquela situação de desrespeito que Rafael estava criando. Sem dizer uma palavra para ele, caminhei até a saída do salão. Precisava de ar, precisava de espaço para processar o que tinha acabado de acontecer. O terraço do hotel tinha uma vista linda para a praia de Copacabana, e ali, respirando o ar salgado do mar, senti algo que não sentia há muito tempo: clareza. Rafael tinha me chamado de vergonha, mas quem deveria se envergonhar era ele. Quem humilha a própria esposa no casamento da cunhada é que é uma vergonha. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Virei e vi o pai do noivo, Sr. Carlos, um homem distinto de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma presença elegante. Ele tinha um olhar gentil e uma postura que transmitia sabedoria e experiência. Desculpe incomodar, ele disse, mas notei que você saiu meio abalada. Está tudo bem. Havia uma sinceridade na voz dele que me tocou profundamente. Fazia tanto tempo que alguém perguntava sobre meu bem-estar com genuína preocupação. Só precisava de um pouco de ar, respondi, tentando sorrir, mas sabendo que meus olhos estavam marejados. Ele se aproximou respeitosamente, mantendo uma distância apropriada, e disse: Às vezes as festas de família podem ser intensas. Eu sou Carlos, pai do Leonardo. Você é a irmã da Marina, não é? Ela fala de você com tanto carinho. A gentileza na voz dele contrastava brutalmente com a crueldade que eu tinha acabado de experimentar. Conversamos por alguns minutos no terraço, e pela primeira vez em muito tempo, me senti realmente ouvida. Carlos tinha uma forma respeitosa de falar. Perguntava sobre mim genuinamente. Comentava sobre como Marina sempre falava da irmã querida.
Ele notou que eu estava mexendo nervosamente com minha aliança e, com a delicadeza de alguém experiente, perguntou se eu estava bem no casamento. A pergunta me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém se importava em saber como eu estava realmente. É complicado. Foi tudo o que consegui dizer inicialmente. Mas havia algo na presença dele. Uma calma reconfortante, que me fez continuar. Às vezes sinto que não sou boa o suficiente, que sempre faço algo errado. Carlos balançou a cabeça com uma expressão de quem já tinha visto situações similares. Carla, posso te chamar de Carla? Eu assenti. Em mais de 30 anos de casado, aprendi uma coisa. Quem te ama de verdade nunca te faz sentir pequena. Nunca. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um sino tocando. Quem me ama de verdade nunca me faz sentir pequena. Rafael sempre me fazia sentir pequena. Sempre encontrava algo para criticar. Sempre me diminuía na frente de outros. Sempre me fazia questionar meu próprio valor. E ali estava um homem que mal me conhecia, oferecendo a validação que meu próprio marido negava. Você parece uma pessoa muito carinhosa. Carlos continuou. Vi como você estava cuidando de todos os detalhes para sua irmã hoje. Isso é amor verdadeiro. Quem não consegue enxergar isso é que tem o problema, não você. Senti lágrimas descendo pelo meu rosto, mas pela primeira vez não eram lágrimas de vergonha ou autocomiseração. Eram lágrimas de reconhecimento, de alguém finalmente vendo meu valor. Foi quando Rafael apareceu no terraço. Carla, o que você está fazendo aqui? A festa é lá dentro. Sua voz tinha aquele tom controlado, mas irritado que eu conhecia tão bem. E o senhor é... Ele perguntou para Carlos, com uma polidez forçada que não escondia a territorialidade. Carlos Montenegro, ele respondeu, estendendo a mão. Pai do noivo. Estava tendo uma conversa muito agradável com sua esposa, uma pessoa encantadora. Rafael forçou um sorriso. Ah, sim, claro. Carla, vamos voltar. As pessoas vão perceber nossa ausência. Era uma ordem disfarçada de pedido, e eu conhecia bem esse padrão. Mas pela primeira vez em anos, algo dentro de mim se rebelou. Eu vou ficar mais um pouco aqui, disse, olhando diretamente nos olhos do meu marido. Preciso de mais alguns minutos. A expressão de Rafael mudou completamente. Ele não estava acostumado com resistência da minha parte. Carla, não seja ridícula. Vamos voltar agora. O tom já era mais agressivo, menos disfarçado. Foi quando Carlos interveio, com a firmeza de quem não tolera desrespeito. Rapaz, se a dama disse que quer ficar mais um pouco, acho que devemos respeitar sua decisão, não concorda? O constrangimento de Rafael foi visível. Ele não podia ser grosseiro com o pai do noivo sem causar um escândalo, mas também não estava disposto a aceitar que eu tivesse voz própria. Está bem, disse com um sorriso tenso. Mas não demorem muito. O corte do bolo vai começar em breve. E saiu, deixando uma tensão pesada no ar. Peço desculpas pelo comportamento dele, eu disse, me sentindo envergonhada. Mas Carlos balançou a cabeça. Você não precisa pedir desculpas pelo comportamento de outra pessoa, Carla. Especialmente quando essa pessoa deveria estar te protegendo, não te constrangendo. Suas palavras foram como um tapa de realidade. Eu estava pedindo desculpas pelo homem que deveria estar do meu lado. Vocês já foram desrespeitados por alguém que deveria os amar? Como lidaram com essa situação? Conta nos comentários. Carlos então me fez uma pergunta que mudou tudo. Carla, quando foi a última vez que alguém te tratou com o respeito que você merece? Eu fiquei em silêncio, tentando lembrar, tentando mesmo. E a verdade dolorosa era que fazia tanto tempo que eu nem conseguia me lembrar. Tinha me acostumado tanto com o desrespeito que tinha esquecido como era ser valorizada. Todos merecem ser tratados com dignidade. Ele continuou. Especialmente por quem escolhemos para dividir nossa vida. Se isso não está acontecendo, talvez seja a hora de repensar algumas coisas. Não era um conselho direto. Não era uma sugestão para deixar meu casamento. Era apenas uma reflexão gentil, mas que plantou uma semente que já estava brotando dentro de mim. Quando voltamos para o salão, Rafael me olhou com uma expressão que eu conhecia bem. Cobrança. Mas pela primeira vez eu não me encolhi. Carlos me acompanhou até minha mesa e antes de se retirar, disse: Foi um prazer conversar com você, Carla. Lembre-se do que conversamos. E naquele momento,
Eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. O resto da festa passou como um borrão. Rafael tentou algumas vezes puxar conversa, mas eu respondia apenas o necessário. Minha mente estava processando tudo que Carlos tinha dito. Cada palavra ecoando como verdades que eu tinha enterrado há anos. Durante o corte do bolo, enquanto todos aplaudiam Marina e Leonardo, eu observei como um casal verdadeiro se comporta. Os olhares cúmplices, o cuidado mútuo, a alegria genuína um pelo outro. Era tudo que eu não tinha. Rafael percebeu minha mudança de comportamento e começou a ficar visivelmente irritado. Durante a festa, ele fez alguns comentários ácidos. Você podia pelo menos fingir que está se divertindo. E para de ficar com essa cara de funeral. Mas pela primeira vez, suas palavras não me atingiram como antes. Era como se aquela conversa com Carlos tivesse criado um escudo protetor ao meu redor. Eu estava vendo Rafael com clareza pela primeira vez em anos. Quando chegou a hora de ir embora, Rafael estava visivelmente tenso. No carro, o silêncio era pesado. Ele tentou algumas vezes iniciar uma conversa normal, falando sobre a festa, sobre como Marina estava linda, sobre os convidados. Mas eu só respondia com monossílabos. Minha cabeça estava em outro lugar, processando anos de humilhações que eu tinha normalizado, anos de desrespeito que eu tinha aceito como amor. Foi quando chegamos em casa que a bomba explodiu. Rafael não conseguiu mais conter sua irritação. O que foi aquela palhaçada hoje? Você me envergonhou na frente de todos, sumindo da festa, ficando naquele terraço com um estranho. Todo mundo deve estar pensando que temos problemas no casamento. A ironia das palavras dele me atingiu como um raio. Ele estava preocupado com a aparência do nosso casamento, não com o casamento em si. Talvez porque realmente temos problemas, Rafael, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Era a primeira vez que eu confrontava nossa realidade abertamente. Ele ficou surpreso. Não estava acostumado com essa versão de mim, essa mulher que não se curvava imediatamente às suas críticas. O que você quer dizer com isso? Temos um casamento perfeito, uma casa linda, viagens, uma vida confortável. Vida confortável? Eu ri, mas não era um riso de alegria. Rafael, você me chamou de vergonha hoje, na festa da minha irmã, em um dos dias mais importantes da família. Como isso é uma vida confortável? Ele tentou minimizar. Eu só disse para você parar de ser tão intrometida. Não foi nada demais. Mas para mim, foi tudo demais. Foi a gota d'água de anos de não foi nada demais. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha. Rafael, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta, eu disse, sentindo uma coragem que não sabia que existia. Quando foi a última vez que você me elogiou? Quando foi a última vez que você me tratou com carinho? Que se interessou genuinamente por como eu me sinto pelos meus sonhos? Ele ficou em silêncio, visivelmente desconfortável com a pergunta. O silêncio se estendeu por minutos longos e reveladores. Eu trabalho duro para dar uma boa vida para nós. Ele finalmente respondeu, desviando do ponto. Isso deveria ser suficiente. E ali estava a resposta que eu precisava ouvir. Para Rafael, prover financeiramente era suficiente. Minha necessidade de respeito, carinho, parceria verdadeira eram frescuras dispensáveis. Eu era apenas uma peça na vida perfeita que ele tinha construído para si mesmo. Não é suficiente, Rafael. Nunca foi. As palavras saíram da minha boca com uma firmeza que me surpreendeu. Um casamento precisa de amor, respeito, parceria. E há muito tempo não temos nada disso. Ele tentou argumentar, dizer que eu estava sendo dramática, que todos os casais passam por fases difíceis, mas eu não estava mais ouvindo as desculpas que ele sempre usava. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez em 5 anos de casamento. Rafael tentou me convencer a voltar para nosso quarto, alternando entre charme e irritação, mas eu me mantive firme. Precisava de espaço para pensar, para processar tudo o que estava sentindo. Deitada naquela cama diferente, olhando para o teto, eu me perguntei: quando foi que parei de me valorizar? Quando foi que aceitei que ser tratada como um objeto decorativo era normal? A madrugada trouxe uma clareza dolorosa, mas necessária. Eu tinha vivido anos da minha vida tentando ser a esposa perfeita para um homem que não me via como pessoa. Tinha me moldado, me diminuído,
me silenciado para manter uma paz que na verdade era apenas minha submissão. E o mais triste, tinha normalizado isso como amor. Quando o sol nasceu, eu já sabia o que precisava fazer. Não ia ser fácil, não ia ser rápido, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um objetivo claro: recuperar minha dignidade. E tudo tinha começado com a gentileza inesperada de um homem que mal me conhecia, mas que teve a decência de me tratar como eu merecia ser tratada. Rafael acordou e veio até o quarto de hóspedes, tentando agir como se nada tivesse acontecido. "Café da manhã está pronto", ele disse, no tom casual que usava para fingir que nossas brigas não aconteciam, mas eu não estava mais disposta a fingir. "Precisamos conversar seriamente, Rafael. Sobre nós, sobre nosso casamento, sobre tudo." E dessa vez, não era um pedido, era um ultimato. A conversa que tivemos naquela manhã revelou mais sobre nosso casamento do que 8 anos juntos. Rafael se recusou a admitir que havia um problema real. Para ele, eu estava sendo sensível demais, criando drama onde não existia, sendo influenciada por pessoas de fora. Uma referência clara à minha conversa com Carlos. Cada palavra dele confirmava o que eu já estava percebendo. Ele não me via como uma pessoa com sentimentos válidos, apenas como alguém que deveria aceitar tudo calada. "Carla, você está fazendo tempestade em copo d'água", ele disse, bebericando seu café como se fosse uma manhã comum. "Todos os casais têm seus momentos. Isso não significa que vamos jogar 8 anos no lixo por causa de uma briguinha." Briguinha. Era assim que ele via anos de desrespeito sistemático. E aquele velho no casamento? Enchendo sua cabeça com ideias? Ele nem nos conhece. A forma como ele se referia a Carlos, aquele velho, revelou seu verdadeiro caráter. Um homem que havia sido apenas gentil e respeitoso comigo era visto como uma ameaça porque tinha me tratado com dignidade. Rafael não conseguia entender que o problema não era Carlos ter enchido minha cabeça, mas sim ele ter esvaziado meu coração durante todos esses anos. Passei os dias seguintes observando nosso relacionamento com olhos novos. Cada interação confirmava um padrão que eu tinha normalizado. Rafael controlava as conversas, decidia nossos programas, criticava minhas escolhas de roupa, opinava sobre meus amigos, questionava meus gastos mesmo quando era com meu próprio dinheiro. Eu tinha me tornado uma versão diluída de mim mesma, sempre tentando evitar suas críticas, sempre caminhando na ponta dos pés para não provocar sua irritação. Uma semana depois do casamento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Carlos. Eu tinha guardado o número dele que Marina havia me passado, dizendo que ele tinha perguntado se eu estava bem. Meu coração batia forte quando disquei. "Senhor Carlos, é a Carla, irmã da Marina. O senhor teria um tempo para conversarmos? Preciso de um conselho. Encontramos em um café no Leblon, longe de casa, longe de qualquer possibilidade de Rafael aparecer." Carlos chegou com a mesma elegância discreta de sempre, mas percebi uma preocupação genuína em seus olhos quando me viu. "Como você está, Carla? Desde o casamento estive pensando na nossa conversa." O fato dele ter pensado em mim, uma virtual estranha, contrastava brutalmente com a indiferença do meu próprio marido. Contei para ele sobre a conversa com Rafael, sobre como ele havia minimizado tudo, sobre como eu estava me sentindo completamente invisível no meu próprio casamento. Carlos me ouviu com atenção total, fazendo perguntas pontuais, sem julgar, sem dar conselhos precipitados. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por um momento, claramente pensando em como responder. "Carla, vou te falar algo que aprendi depois de perder minha primeira esposa", ele começou. "A vida é muito curta para passarmos ao lado de quem não nos valoriza. Eu fiquei viúvo aos 45, e quando conheci a mãe do Leonardo, 5 anos depois, prometi para mim mesmo que nunca mais desperdiçaria um dia sequer em um relacionamento que não fosse baseado em respeito mútuo." Suas palavras tocaram uma ferida que eu nem sabia que existia. "Mas e se eu estiver exagerando? E se eu realmente sou sensível demais?" Perguntei, ainda carregando as dúvidas que Rafael havia plantado. Carlos balançou a cabeça firmemente. "Carla, sensibilidade não é defeito. É humanidade. E pedir para ser tratada com respeito básico não é exagero. É direito." "Posso te perguntar uma coisa pessoal?" eu disse, reunindo coragem. "Como o senhor trata sua esposa atual?" Carlos sorriu, e seus olhos se iluminaram de uma forma que me partiu o coração,
porque eu reconheci que nunca tinha visto esse brilho nos olhos de Rafael quando falava de mim. Eu a trato como o tesouro que ela é. Agradeço todos os dias por tê-la na minha vida. Quando ela fala, eu escuto. Quando ela está triste, eu me importo. Quando ela brilha, eu celebro. A simplicidade daquela descrição me devastou. Era tão básico, tão fundamental e tão distante da minha realidade. É assim que deveria ser, não é? Murmurei, mais para mim mesma do que para ele. É assim que é quando duas pessoas se amam de verdade, ele confirmou. O amor verdadeiro não diminui ninguém. Ele eleva os dois. Voltei para casa naquela tarde com uma clareza dolorosa, mas libertadora. Eu tinha passado anos da minha vida aceitando migalhas emocionais de alguém que deveria me oferecer um banquete de amor e respeito. Tinha confundido controle com proteção, críticas com cuidado, indiferença com estabilidade. E o mais triste, tinha me convencido de que eu não merecia mais do que isso. Rafael estava assistindo televisão quando cheguei. Nem levantou os olhos para me cumprimentar. Onde você estava? Perguntou sem tirar os olhos da tela. Conversando com um amigo, respondi. Que amigo? Sua voz tinha aquela suspeita que eu conhecia bem. E ali estava novamente, o controle disfarçado de interesse, a possessividade mascarada como cuidado. Alguém que me trata com respeito, eu disse, olhando diretamente para ele. Finalmente ele tirou os olhos da televisão e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. O que isso quer dizer? Significa que descobri como é ser ouvida, ser valorizada, ser tratada como gente. E não consigo mais fingir que nossa relação é normal. O que aconteceu a seguir foi a conversa mais honesta e dolorosa da nossa relação. Rafael finalmente entendeu que eu não estava fazendo drama. Eu estava realmente disposta a acabar com nosso casamento se as coisas não mudassem. Tentou argumentar, prometer mudanças, até chorar. Mas suas lágrimas pareciam mais desespero de perder controle do que verdadeira tristeza por ter me machucado durante anos. Carla, por favor, não pode ser tão grave assim. Podemos resolver. Podemos fazer terapia de casal, ele implorava. Mas a terapia só funciona quando ambas as partes reconhecem que há um problema. Rafael ainda achava que o problema era eu ter mudado, não ele nunca ter me respeitado. Você não era assim antes, ele disse, e ali estava a prova final. Ele estava certo. Eu não era assim antes. Antes eu engolia tudo calada. 2 meses depois daquela conversa transformadora no terraço, tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Pedi o divórcio. Não foi fácil. Tive que enfrentar comentários de familiares que achavam que eu estava jogando um casamento bom fora. Tive que reconstruir minha independência financeira. Tive que lidar com a solidão depois de 8 anos dividindo a vida com alguém. Mas pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar. Acordava de manhã sem a ansiedade de saber que humor Rafael estaria. Podia fazer escolhas sem ter que justificar cada decisão. Podia ter opiniões sem ser questionada. Podia simplesmente existir sem me diminuir para caber no espaço que alguém havia determinado para mim. Carlos se tornou um amigo verdadeiro durante esse período. Não havia nada romântico entre nós. Ele era um homem feliz no seu casamento. E eu precisava aprender a estar bem comigo mesma antes de pensar em qualquer relacionamento. Mas ele foi o primeiro homem na minha vida que me mostrou como é ser respeitada genuinamente. Nossas conversas me ensinaram que eu merecia ser ouvida, valorizada, tratada como uma pessoa completa. 6 meses depois do divórcio, Marina me ligou preocupada. Carla, o Rafael está espalhando para todo mundo que você o deixou porque estava interessada em outro homem. Ele está dizendo que você teve um caso com o sogro dele. Ri, mas não de alegria. Ri da previsibilidade de Rafael. Mesmo depois do fim, ele não conseguia aceitar que eu simplesmente não queria mais ser desrespeitada. Precisava inventar uma narrativa onde eu era a vilã. Marina, eu disse para minha irmã. Deixa ele falar o que quiser. Quem me conhece sabe a verdade. E quem não me conhece. Bem, a opinião dessas pessoas não importa para minha felicidade. Era incrível como eu tinha mudado. A Carla de antes ficaria devastada com as fofocas, tentaria se explicar para todo mundo, se torturaria com a opinião alheia. 1 ano depois do casamento da Marina, encontrei Rafael por acaso no shopping. Ele estava com uma mulher jovem, claramente tentando mostrar que tinha superado nosso casamento. Quando me viu, forçou um sorriso e veio cumprimentar. Carla, como você está? Esta é a Jéssica, minha namorada. A jovem me cumprimentou polidamente.
Mas percebi nos olhos dela uma familiaridade perturbadora, a mesma insegurança que eu costumava carregar. Durante os poucos minutos de conversa forçada, observei Rafael interagindo com Jéssica. As mesmas correções sutis, o mesmo controle disfarçado de cuidado, a mesma forma de falar por ela quando alguém lhe fazia uma pergunta. Senti uma tristeza profunda. Não por ele, mas por ela. Por todas as mulheres que, como eu antes, confundem controle com amor. Quando eles se afastaram, respirei fundo e agradeci silenciosamente aquela conversa no terraço que havia mudado minha vida. Carlos tinha me mostrado que eu merecia respeito não através de palavras vazias, mas através de ações simples, me ouvindo de verdade, se importando com meus sentimentos, me tratando como uma pessoa digna de consideração. Hoje, 2 anos depois daquele casamento que mudou tudo, tenho uma vida que eu escolhi. Trabalho em uma empresa que valoriza minhas opiniões, tenho amigos que me respeitam, moro em um apartamento pequeno, mas que é genuinamente meu. Ainda não encontrei um novo amor, e está tudo bem, porque aprendi algo fundamental. É melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e diminuída. Às vezes encontro Carlos e sua esposa em eventos da família. Ele sempre pergunta como estou, sempre demonstra interesse genuíno pela minha vida. Sua esposa é uma mulher radiante, segura de si, que claramente se sente amada e valorizada. E eu entendo, é assim que fica uma mulher que é verdadeiramente respeitada pelo homem que ama. A última vez que conversamos, Carlos me disse: Carla, você brilha de uma forma que não brilhava antes. É assim que fica alguém que recuperou sua própria dignidade. E ele estava certo. Eu havia recuperado algo que nem sabia que tinha perdido. Eu mesma. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais. Porque todos nós merecemos ser tratados com a dignidade e o respeito que Carlos me ensinou a reconhecer naquele terraço. E às vezes, a maior revolução que podemos fazer é simplesmente nos recusarmos a aceitar menos do que merecemos.